Vamos falar agora da medida de segurança extintores de incêndio. Aí, né, é uma das medidas de segurança mais básica que nós temos dentro do nosso projeto de prevenção e combate a incêndio. Vamos ver ela em todas as edificações, junto com sinalização, iluminação de emergência também. E aí uma das premissas, né, da questão dos extintores, que eles vão combater o incêndio com base na classe daquele fogo ali. Então nós vamos ter o incêndio de classe A, B, C, D e K. E aí com isso, o que nós temos, né, que entender? Os incêndios de classe A, né, são fogos em materiais combustíveis sólidos, madeira, material plástico, por exemplo, né, e vão deixar resíduos ali. Então, são incêndios de classe A. Quando estivermos falando ali de incêndio de classe B, né, são o quê? Fogo em líquidos e gases, né, combustíveis e inflamáveis, né, e sólidos combustíveis que liquefacem por ação de calor. Então, por exemplo, a gente pode pegar ali, no caso da gente falar de é, gasolina, óleo diesel, GLP, são incêndios de classe B. Classe C são materiais elétricos, né? Computadores, né? Todos os equipamentos, rack, celulares, por exemplo, são incêndios de classe C. Temos a classe D, que é magnésio, titânio, alumínio, potássio, que é bem específico, e o incêndio da classe K, estamos falando de fogo em óleos, gorduras, né, coisas vegetais e tal, voltado mais para a cocção de alimentos, né? Então, é um incêndio bem específico, né? Estamos falando ali da área, né, de, por exemplo, uma cozinha industrial. E aí, o que nós temos que entender a respeito dos extintores e como é que ele vai combater o incêndio ali? Então, se nós tivermos ali, né, um incêndio de classe A, que vai ser papel, madeira, tecido, borracha, fibras, por exemplo, você pode utilizar o extintor de água, bater, o de espuma, o de CO2 não consegue, o de pó, esse pó aqui é o pó químico, a maioria das vezes a pessoa chama de pó químico, pó BC, e temos o extintor ABC aqui. Esse extintor ABC, né, que nós temos aí, ele combate o incêndio da classe A, B e C. Então, ele vai ser utilizado. Por isso que teve aquele debate mudando a legislação a respeito dos extintores e tal, para carros inicialmente, para ter ABC, porque dentro do carro você tem gasolina, você tem material plástico, você tem revestimento, você pode ter outros tipos de acabamento, madeira, outro tipo de material, tecido, por exemplo, que ele é incêndio classe A, classe B, classe C, por exemplo, bateria de carro, quando pega fogo de carro, por exemplo, é uma classe C. Você tem diversos ali classes. Por isso que houve um debate para mudar para ABC os extintores, por exemplo, que eram utilizados nos veículos e tal. Quando a gente estiver falando de extintor da classe B, gasolina, né, querosene, óleo, esse incêndio da classe B, o extintor de água não vai ser utilizado, pode utilizar o de espuma, o de CO2, o de pó químico e o ABC, por exemplo. Quando for equipamentos elétricos, nós vamos ter que utilizar o CO2, pó químico ou ABC. Mas deixando um breve aqui relato. O que acontece? Se você tiver um equipamento elétrico, né, ele tiver em risco de incêndio ou pegou fogo ali, o que acontece? Se você utilizar esses dois extintores de pó, há o risco de danificar o equipamento. Por isso que é recomendado o CO2 para equipamentos elétricos. Então tem que pensar muito, se for um equipamento elétrico de alto valor, é interessante que seja o CO2, medida de segurança ali, o extintor. Quando for o incêndio da classe D, propriamente dito, a unidade extintora, né, o extintor específico, o mesmo vale para a gordura, né, que é o caso de incêndio de carro, e a gente está falando das cozinhas industriais. Os extintores portáteis, o que acontece? Né? Nós temos ali, né, que pensar que tem duas maneiras de ser instalados. Os extintores podem ser parafusados aqui,
Quando eles forem parafusados, eles devem suportar, né, 3 vezes o peso desse equipamento. Pode ser fixado no chão através de um suporte. Esse suporte deve ser parafusado. E aí a altura de instalação, né, é no máximo 1,60 m do piso. Acima ali, mais ou menos, né, os 20 centímetros, nós estamos falando da nossa sinalização, né, sinalização de emergência, onde eu tenho equipamento, que eu tenha a sua devida sinalização. E quando for, né, no piso, por volta de uns 20 centímetros ali, esse extintor deve estar do piso acabado. Os extintores não devem ser instalados em escadas, né, nos degraus de escada, patamar intermediário. Já no hall ali, pode ser instalado. Quando tiver, né, quando você for utilizar, por exemplo, extintor em local descoberto, você deve utilizar um abrigo aqui para o caso de questões de intempéries. Então, os extintores portáteis, né? O primeiro extintor, né? A norma de Minas Gerais, ela traz que não deve distanciar mais que 10 metros da porta de acesso ou entrada principal da edificação. E aí, como é que é isso? Então, por exemplo, tem uma entrada da edificação aqui, entrada principal, o extintor, né? Nós temos a simbologia do extintor aqui, e aí ele pode estar no máximo 10 metros do acesso. Então, pega uma cota aqui, você pode verificar a respeito dos 10 metros aqui, e aí você vai instalar o seu extintor. Então, seria 10 metros, né? No caso, próximo à escada, o acesso ali para o pavimento. E aí existem algumas distâncias que nós temos, né? E obedecer, mas também em função do que? Do risco. Por exemplo, quando a gente tiver, né, o risco baixo, os extintores da classe A e B, né, risco baixo, o caminhamento dentro da edificação é no máximo 20 metros. Se for risco médio, o caminhamento continua sendo 20, mas o extintor ele deve ter uma carga ali, né, de 3A, no mínimo. Né? E quando o risco for alto, né, risco alto acima de 1.200 MJ a carga de incêndio, esse extintor já passa a ser 15 metros. Quando for o incêndio de classe B, né, o extintor ele deve ter risco baixo, a carga de extintora de 20B, o médio 40B, o alto 40, 80, e aí você vai vendo que também vai diminuindo o caminhamento. Mas como é que a gente vai entender isso, tá? Vou pegar um exemplo aqui, o extintor ABC, para a gente entender quando for risco baixo. O que acontece? Os extintores, né? Esses dois primeiros aqui são extintores para veículos, não são os extintores que a gente usa nessa edificação. Então nós temos extintor de 4 kg, 6 kg, 8 kg, 12 kg. A sua capacidade extintora, capacidade de combater incêndio, está aqui. Ó. Então o de 4 kg ele é 2A de B. O de 6 kg, 4A de B. Aqui tem um C, tá? Mas é um de B, C. E aí, o que você vai fazer? Né? Você vai compor ali na tabela. Ó, no risco meu não é baixo? Então, risco baixo, olhando aqui, capacidade extintora no mínimo é 2A e ele é 20B. Eu estou falando do extintor ABC. O extintor ABC. Então, quando a gente for risco baixo, ele tem que ser 2A, 20B. E aí o que acontece? O de 4 kg, ele atende. 2A, BC. Só que o caminhamento ele tem que ser o mais restritivo. Né? Eu não estou falando aqui no incêndio no classe A não é 20. Aqui então vai ser 15 metros. Então quando você for utilizar, por exemplo, um ABC, o que vai acontecer? O extintor, né? Mínimo 4 kg, 2A de B. O caminhamento máximo 15 metros. O que vai ser o caminhamento? Tem um ambiente. Ambiente aqui. Dizer que eu tenho uma porta aqui. Coloquei meu extintor aqui. O caminhamento vai ser o quê? Vamos dizer que tem um incêndio nesse canto aqui. Tal. O caminhamento vai ser o quê? Essa distância até combater um incêndio aqui. Nós temos que pensar essa questão do caminhamento aqui de 15 metros. Então, nas aulas que vai colocar CAD,
nós vamos mostrar como é que a gente vai ver esse caminhamento, como é que a gente vai fazer isso dentro do nosso projeto na prática, para a gente entender esse conceito do caminhamento e também o conceito a respeito do primeiro extintor. Eles têm que estar a 10 metros da entrada. Então, se você gostou dessa videoaula, curte, comenta aqui, deixa a sua pergunta aí que a gente vai respondendo. Então, até a próxima aula.